Vamos hoje concluir o capítulo 5 do Evangelho de João, lendo dos versículos 40 ao 47. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque, se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Jesus está concluindo aqui toda uma conversa com os religiosos da época, desde o início deste capítulo que nós vemos este confronto por causa da incredulidade deles. Ficavam testando, ficavam examinando, questionando a autoridade, olhavam para o Senhor, mas não conseguiam enxergá-lo. E, sobretudo, já tinham planos para matá-lo. Então, o Senhor está aqui criticando suas ações, criticando a sua incredulidade e trazendo essas críticas para levá-los a uma reflexão, para levá-los a um posicionamento, para abrir o entendimento deles. Então, o Senhor já começa o versículo 40 falando exatamente disso. Não querereis vir a mim para ter vida. Então, há uma oferta de vida eterna, de vida em abundância, que só Deus tem para dar, só Jesus tem para dar a vida eterna, a vida em abundância. E Ele está ofertando aqui e critica exatamente isso, não querem vir para ter um relacionamento com isso. E isso nos faz lembrar a necessidade de dar uma resposta para o Senhor. Deus sempre espera de nós uma resposta. O versículo 41, Jesus diz, eu não recebo a glória dos homens. Significa, eu não estou buscando a aprovação de vocês. Eu bem os conheço. Versículo 42 diz, eu conheço vocês. Eu não estou buscando a aprovação. Em outra versão, na versão transformadora, está escrito assim, sua aprovação não vale nada para mim. Isso revela que a motivação, qual era a motivação do coração? Revela também a motivação de Jesus. Qual era a motivação de Jesus? Buscar a validação divina, fazer a vontade do Pai. E é dentro desse contexto religioso, um contexto que valorizava posições, títulos, cargos, que Jesus critica as prioridades e as motivações erradas, que eram comuns àquele sistema religioso da época e também comum até o nosso sistema mundial nos dias de hoje. Então, esta fala de Jesus nos faz refletir sobre as nossas próprias motivações e as nossas prioridades. Qual é a nossa prioridade? Buscar reconhecimento dos homens ou buscar a aprovação de Deus? Nós podemos tirar essa lição dessa crítica que o Senhor Jesus está fazendo aqui. No versículo 42, ele continua falando isso, de pessoas que têm a aparência de bondade, mas lá na realidade, lá dentro do coração, porque Deus olha para o coração, examina o que está lá no interior, lá no coração, falta o principal, que é o amor de Deus. O amor do tipo de Deus, que é o amor, a palavra grega para esse tipo de amor é amor ágape, amor do tipo de Deus. É o amor que não busca interesses próprios, que não busca o reconhecimento, a fama, a glória que o homem pode dar. E a prática da fé, ela tem origem nesse tipo de amor.
É um amor que só pode ser derramado em nossos corações pelo próprio Deus, como está lá em Romanos capítulo 5, quando Deus fala que o amor de Deus foi derramado em nossos corações. É Deus mesmo que fala, pois é o Espírito Santo que inspira o apóstolo Paulo para nos revelar que o amor de Deus é revelado em nosso coração pelo Espírito Santo que em nós habita. E aqui o Senhor fala disso, da necessidade de ter este amor para praticar a fé que agrada a Deus. O versículo 43 há essa crítica a esses líderes religiosos que não conseguem reconhecer Jesus como o Messias, que foi o enviado do Pai. Eu vim em nome do meu Pai, o Senhor diz, e vocês não aceitam. Mas qualquer um outro que vier, e pois esta é a tendência, aceitar qualquer um que traz uma mensagem que agrada aos ouvidos, que agrada ao ego. E é isso que o Senhor está trazendo aqui como um questionamento, como uma crítica. E ele ainda fala da questão dessa incredulidade com uma pergunta, não é uma pergunta para trazer a resposta sim ou não, mas é uma pergunta para reflexão e para trazer um posicionamento contrário à incredulidade, posicionamento de fé. Por isso ele diz assim, vocês buscam a glória uns dos outros, como é que podem, então, crer se buscam a glória uns dos outros, ao invés de buscar a glória verdadeira que só vem de Deus? Confiam mais nos homens do que em Deus. Então, essa pergunta traz essa reflexão. E Jesus se defende no versículo 45 da acusação. Ele é acusado de ser contrário à lei. Ele disse, não cuideis que eu vos hei de acusar para com o meu Pai. E ele que está trazendo uma explicação, e ele argumenta que quem acusa é Moisés, quer dizer, as palavras que foram dadas a Moisés, elas que apresentavam o Senhor Jesus e que apontavam para Cristo, porque o centro de todas as Escrituras, o cerne de todas as Escrituras, o foco é o Senhor. É o Senhor, é o Cristo, é o Deus vivo que encarnou e veio para cumprir a lei. Então o Senhor Jesus fala assim, que ele não se opõe à lei, ele é o cumpridor da lei. Então não há uma rivalidade entre a lei e a graça, há uma amplitude com a graça e há o cumprimento da lei na pessoa do Senhor Jesus. E Jesus aponta para a incoerência desses religiosos que conhecem, que leem as Escrituras, que conheciam as Escrituras, mas não podiam crer, não conseguiam crer. Como é que, conhecendo as Escrituras, conhecia toda a lei que foi dada, mas não conseguiam reconhecer a pessoa de Cristo expressa nas palavras que foram dadas a Moisés. Não conseguiam crer. E quem não crê nas Escrituras não crê nas palavras de Jesus. Então, esta incoerência é apresentada aqui. E o Senhor finaliza esta conversa com o versículo 47, uma pergunta, também esse tipo de pergunta que exige um posicionamento. Se alguém não crê nas Escrituras, como é que vai crer nas palavras de Deus? Pois ele, das palavras de Jesus, pois ele é a palavra, ele é o Deus vivo, ele é o verbo, ele é o Logos de Deus, ele é a palavra viva que estava ali diante deles e eles não conseguiam enxergar. Então Jesus faz esta pergunta, como você pode crer nas Escrituras e não crer nas minhas palavras? As palavras que o Senhor fala são palavras de vida, vida eterna. Ele é a palavra viva. Deus e a sua palavra não se separam.